Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô aqui, gente, tô editando um vídeo aqui no notebook e a Luísa tá dormindo. Agora é 1h pouca da tarde. Agora é 1h30 da tarde. Hoje é quinta-feira, dia 20 de 1 de 2022. Gente, vim cá abrir a câmera aqui, vou conversar com vocês um pouquinho. E tô bem pensativa esses dias, sabe? E vim contar pra vocês um pouco sobre a minha história de vida. Estava editando um vídeo aqui e lembrei de algumas coisas. E falei, vou gravar, vou aproveitar o momento que eu quero falar sobre isso, né? Pra poder contar pra vocês, resumidamente, né? Até porque eu não lembro de nada. Eu vou contar pra vocês o que me contaram, né? Peguei informações com algumas pessoas também da minha família já conversaram sobre isso. E aí acaba que a gente fica sabendo da história, assim, por alta, né? Mas quando os meus pais faleceram, tinha 3 anos de idade, então eu era muito novinha, né? Então eu não lembro de nada. Mas enfim, vou começar a conversar com vocês. Vou contar pra vocês mais ou menos como que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu. Talvez eu não vou saber algumas coisas eu falo até errado. Mas vou tentar aqui passar um pouquinho da minha história de vida pra vocês. Já comentei aqui no canal, no início do meu canal, que eu sou adotada. Eu tenho uma mãe adotiva. Eu não tenho mais meu pai adotivo. Eu perdi meu pai adotivo, eu tinha uns 7 anos de idade, ele faleceu. Mas eu vou contando pra vocês decorrer do vídeo. Vamos lá. Eu tenho mais 4 irmãos de sangue e eu sou a caçula. Então são 5 irmãos de sangue. É uma escadinha, né? Todos meus irmãos, eu tenho 2 homens, 2 irmãs, 2 irmãos e 2 irmãs e eu. Meus pais, meu pai, ele trabalhava numa empresa, na época eu morava em Birité, meus irmãos eram todos pequenininhos, e meu pai e minha mãe moravam em Birité, se eu não me engano, e meu pai e minha mãe, e meu pai, ele trabalhava na Copasa, ele morava em Birité, e ele infartou, na época que ele trabalhava na Copasa. Então, eles afastaram ele por invalidez, ele tinha vários problemas de saúde, ele fumava também, então foi muito prejudicial para a saúde dele. Então, lá na empresa, ele fez vários exames e tudo, e então eles viram que ia ter que aposentar ele por invalidez, e eles aposentaram ele por invalidez. E aí, a partir desse dia que eles aposentaram ele foi morar na roça, onde meus irmãos também viveram alguns anos. E eu praticamente nasci lá, né? Nasci lá perto, nasci em Brumadinho, eu sou de Brumadinho. Então, meus pais foram morar lá. E foram meus irmãos, meus pais, e moraram alguns anos lá. E aí, meu pai... Nossa, gente, é uma roça mesmo, não tem nada perto, não tem posto, acho que nessa época nem tinha posto de saúde lá. Então, acesso pra eles era tudo difícil, né? E meu pai, ele não cuidou da saúde dele assim como deveria, né? Ele deveria ter cuidado desde o início, ter feito tratamento, né? Ter cuidado mesmo. Mas como aquela época, as pessoas de antigamente era mais... Não sei, gente, era mais largado com essa questão de saúde, não gostava muito de procurar médico, né? Quando morava na roça, ia deixando as coisas acontecerem. Ele já tinha vários problemas de saúde, ele morava lá na roça com a minha mãe. E aí ele infartou mais uma vez lá na roça. E eles tiveram que levar ele pro hospital, ele ficou muito doente, ficou muito tempo internado. Não sei muito bem como que foi. Mas depois disso, amputaram as pernas dele, eu acho. Amputaram a perna ou o braço dele, alguma coisa assim. Muito triste. E ele voltou pra casa muito debilitado. Não, foi assim. Primeiro eu acho que ele infartou.
Ele ficou muito tempo no hospital, depois ele voltou pra casa, ele estava muito debilitado. Depois ele infartou de novo, ele foi pro hospital, amputaram a perna dele e tudo, aí tiveram que cuidar dele. Ele ficou na casa de alguns parentes meus, sob os cuidados de alguns tios meus, tias minhas. Só que ele acabou não resistindo, né? Ele faleceu. Então, primeiro meu pai faleceu. E depois a minha mãe. Aí nisso eu já tinha nascido, né? Eu tinha 3 anos de idade quando meu pai faleceu. Eu tinha uns 3 anos de idade. E aí foi muito difícil, só minha mãe, né? Com meus irmãos, tudo pequenininho, e eu. Então, minha família sempre estava ajudando, sempre muito, todo mundo sempre muito prestativo, sabe? Minha tia também, que é minha madrinha, ela era novinha na época, mas ela gostava muito da minha mãe, do meu pai. Então, ela acho que foi morar com eles, ajudou muito a minha mãe. E nesse meio termo também, minha mãe começou a ficar doente. A minha mãe tinha pressão alta e eles viram que ela estava sempre passando mal e tudo. Eles falaram para ela procurar um médico, procurar um hospital. Ela foi num postinho de saúde, que é lá próximo, ela nem foi no hospital. E lá eles constataram que ela tinha pressão alta, tinha diabetes, e tinha um monte de problema. Mais uma vez também, não cuidou da saúde, né? Meus pais também bebiam. Então, acho que questão assim de não fazer o tratamento correto, não tomar os remédios corretos e ingerir bebida alcoólica, né? Então acabou que afetou mesmo, né, a saúde deles. E minha mãe começou a adoecer muito. E teve uma vez que minha mãe teve um derrame, ela teve a metade do corpo dela paralisado. Mas nesse meio termo, mesmo a minha mãe com derrame, debilitada, e meu pai ainda era vivo, minha mãe engravidou de mim. Então ficou todo mundo muito preocupado comigo, né, porque falou, nossa, será que ela vai conseguir dar à luz, né, ao bebê? Será que vai dar tudo certo? Porque ela tá debilitada, ela tá com a metade do corpo paralisado, cheia de problema de saúde. E graças a Deus eu vim com muita saúde, né, gente? E aí minha mãe, mesmo debilitada, ela cuidava de mim e tudo, com a ajuda dos meus irmãos, a ajuda da minha tia, dos meus tios. E passou o tempo, ela teve derrame, não sei se ela teve outro derrame, não sei como que foi, mas ela acabou piorando muito e ela faleceu também. Eu tinha 3 anos de idade. Então, logo após a morte do meu pai, depois de 1 ano mais ou menos, a minha mãe faleceu. E aí, eu e meus 4 irmãos, todos os irmãos eram de menor, né? Tava na fase da pré-adolescência. E eu tinha 3 anos de idade, ficamos órfãos de pai e de mãe. E eu não consigo nem imaginar, né, a força que eles tiveram que ter, porque eu não lembro de nada. Então, pra mim, ok, eu não lembro de nada. Mas meus irmãos, que já estavam acostumados com os meus pais, com a vidinha deles na roça, sabe? Imagina a barra que eles não tiveram que segurar, meu Deus. Muito difícil mesmo. E cada tio meu pegaram um irmão pra cuidar. Cada parente meu pegaram um irmão meu pra cuidar, né? Porque só uma pessoa não ia conseguir cuidar de 4, né? De 5 comigo. Então, dividiu os parentes. Cada irmão foi morar com um tio, com uma tia, com um parente. E nesse meio termo, minha mãe, a minha mãe adotiva, ela tinha feito uma promessa que um primo meu, que é o sobrinho dela, um primo meu, da irmã dela, tinha nascido com um probleminha na perna. Uma perninha torta, ou uma mãozinha torta, se eu não me engano, não sei direito a história. Então, todo mundo da família ficou desesperado e tudo. Aí, naquela época, minha mãe sempre foi muito devota, né? Minha família sempre muito devota, eles são católicos, né? E procuraram, fizeram promessa, procuraram a igreja, procuraram, né, esse milagre mesmo em Deus, né, na fé deles. E minha mãe fez uma promessa de não comer carne naquela época, mas aí ela ficou sabendo, porque era meu avô adotivo, minha avó adotiva, tinha uma fazenda no mesmo vilarejo que meus pais tinham a casa. Então era
todo mundo conhecia todo mundo. A minha mãe ficou sabendo da minha história, da história dos meus irmãos, que a gente tinha perdido nossos pais. E minha mãe já tinha feito a promessa de não comer carne. Só que aí a minha mãe comoveu muito com a história e tudo. Ela foi lá no padre, contou a história pro padre, né? O padre comoveu muito com a nossa história. E ela pediu a bênção dele para poder trocar a promessa e poder me adotar. E o padre ficou muito comovido com a história e tudo, e para uma forma de ajudar também, deu essa permissão para ela trocar a promessa dela e me adotar. Então eu fui adotada através de uma promessa, um milagre. E meu primo, de pouco tempo depois, ele sarou, ele não teve nada mais, eu não sei como que foi, voltou, né, a perninha dele, o braço voltou a mover corretamente, não sei como que foi, mas foi um milagre mesmo, porque os médicos já tinham falado que ele ia ficar com sequelas e tudo, e hoje ele é perfeito, saudável, perfeito, e é um milagre mesmo, um milagre mesmo. E aí minha mãe me adotou, gente, eu tinha 3 anos de idade, eu fui a única dos meus irmãos que foram adotados. Uns tios meus de sangue tentaram me pegar pra poder levar pra casa deles, pra poder cuidar de mim, eles gostavam muito de mim. Mas eu tava tão acostumada já com minha família adotiva, que eu não quis ir, fiquei lá uns dias com eles, mas eu não quis ficar lá, eu quis voltar pra ficar com minha mãe, com meus irmãos, é uma coisa assim, de conexão mesmo, né? E aí eu voltei pra casa da minha mãe e ela me criou, junto com mais 3 irmãos adotivos. Eu tenho 2 irmãs adotivas e um irmão adotivo. E com 7 anos de idade, meu pai adotivo, ele faleceu. Ele teve problemas no coração, não sei direito o que foi, como que ele faleceu. Só sei que foi problemas de saúde também. E dizem que ele era muito apaixonado por mim. Nossa, ele gostava muito de mim. Ele era um amor comigo e com meus irmãos também adotivos, né? E ele nem era meu pai de sangue, ele me pegou como filha mesmo. E tô segurando pra não chorar, mas não é de tristeza, viu, gente? É porque é saudade mesmo, assim, saudade de uma coisa que você não viveu, mas que você queria ter vivido, né? Mas não é tristeza, graças a Deus, sou muito grata a Deus por tudo, pela saúde dos meus irmãos, pela saúde da minha família. Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por Ele ter cuidado da gente, por Ele ter guiado os nossos passos, nossos caminhos. Os meus irmãos são um anjo, eles são muito guerreiros, eles têm uma força, a minha tia que cuidou deles. Eu vou chegar nessa parte. Deixa eu respirar. Toda vez que eu conto essa história, eu emociono. Mas enfim. Voltando, meu pai faleceu, então minha mãe adotiva teve que cuidar dos meus irmãos. Também eles eram, acho que adolescente, não sei, se fosse muito velho, tinha 18 anos. E minha mãe teve que pegar pra poder cuidar de nós e dos nossos irmãos, sozinha. Imagino quanto foi difícil pra ela também. Mas a minha irmã também me ajudou muito, a minha irmã Adriana. Nossa, todos meus irmãos são uma bênção na minha vida. Eles são amor comigo, eles têm muito carinho por mim. A minha família adotiva também, eles são, assim, pessoas sensacionais. Tem um coração gigante. Minha família pegou como se fosse de sangue mesmo, sabe? Todos eles, meus primos, minhas tias. Então é conexão mesmo, é coisa de Deus mesmo, sabe? Não tem outra explicação, não. E aí eu fui criada pela minha mãe, meus irmãos estavam morando com meus tios, só que eles estavam sentindo muita falta um do outro, né, meus irmãos. E aí a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que é até minha madrinha, ela ficou muito triste de ver meus irmãos tristes, cada um morando com um tio, né? Imagina, eles eram tão unidos morando junto com os meus pais, do nada, cada um vai para um canto. Eles sentiam muita falta um do outro. E aí minha tia ficou muito triste com a situação de ver eles afastados.
e alugou um barracão e chamou eles pra morar. Primeiro chamou um irmão meu, aí ele foi morar com ela, depois o outro foi, depois minhas irmãs foi mais ou menos assim, sabe? E eles desde cedo eles começaram a trabalhar. Acho que o primeiro emprego deles foi numa padaria de padeiros. Eles começaram a trabalhar numa padaria e eles juntavam o salário deles todo mês, né, final do mês, para pagar as despesas, para pagar o aluguel, para pagar as coisas, né, porque minha família é muito simples, assim, nunca teve condições. Então, meus irmãos teve que começar a batalhar desde cedo, trabalhar desde cedo mesmo, para poder construir a vidinha deles, né, gente? E hoje todos eles têm família, têm filhos, é casado. Eles construíram uma vidinha muito linda, né? Eu tenho muito orgulho deles, que eles são trabalhadores, eles são honestos. Então, eles são meus exemplos. A minha tia também, que pegou eles para poder cuidar, para poder morar com eles. Ela assumiu uma grande responsabilidade, gente. É assim, vou falar pra você, viu? Guerreira, demais da conta. É um exemplo mesmo. E ela teve uma filha também. Hoje a filha dela já é de maior, já faz faculdade, já formou na faculdade. E ela criou meus irmãos todos, praticamente, né? A educação, tudo foi ela que deu, praticamente. Porque quando meus pais morreram, meus irmãos estavam na pré-adolescência. Estavam começando a entender sobre a vida. Eu era uma bebezinha. Então, ela cuidou de todos. E todos eles hoje construíram, né, a vidinha deles. Estão construindo, trabalhando também. E ela conseguiu conquistar as coisinhas dela. Criou a filha dela também. A filha dela fez faculdade. Então, assim, são todos exemplos mesmo, sabe? E é isso, gente, mais ou menos isso, a minha história de vida, a nossa história de vida. Tem muita coisa por trás, tem coisas que eu não sei, tem coisas que, né, tem muita coisa por trás, tem detalhes também, né? Tem coisas íntimas também, né, que eu não posso ficar expondo aqui, eu contei resumidamente mesmo, né? Tem fatos também que expõem para pessoas da minha família, né? Então eu não posso contar aqui, não posso expor ninguém. Mas eu contei resumidamente como foi minha história de vida. Eu sofri muito até eu entender, né? Eu me questionava muito a Deus por quê. Logo eu, principalmente na época de escola, porque muitas vezes tinha apresentações, tinha as coisas na escola, né? E os pais iam e tal. Mas minha família sempre esteve presente, tá, gente? Não quer dizer que não estava presente, só que é diferente, né? É diferente você não ter seus pais com você. Então eu questionava muito a Deus, eu tive que amadurecer muito, entender muita coisa pra me mudar meu pensamento totalmente, né? E parar de questionar a Deus e agradecer por tudo. E Deus nunca me deixou só, Ele sempre me mostrou muitos sinais. Ele sempre mostrou claramente as coisas, sabe? Mas que a vida, gente, um dia todos nós vamos embora dessa terra, né? Então a vida é essa, a gente nasce, cresce, morre. Felizmente, né? Então faz parte da vida, faz parte do roteiro da vida. Estamos nessa terra só de passagem. Então eu precisei amadurecer meus pensamentos para eu poder entender. Não quer dizer que hoje eu não sinto falta. Tem dia que eu tenho crises de choro. Até depois de casada, com filhos, eu ainda sinto muita falta de ter tido, né, os meus pais aqui, convivência com meus pais, né? Não sei como que seria, não sei mesmo, né? Lógico que eu não vou saber. Só Deus mesmo para saber como que seria. Mas tudo tem um propósito de Deus, não entendo, mas Ele sim sabe de todas as coisas. E só agradecer a Deus tudo por tudo que Ele fez pela nossa família, pela minha vida, né? Hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu estou bem emocionalmente, assim.
mas já teve fases muito difíceis mesmo, que eu me sentia sozinha, né, que eu me sentia, nossa, excluída de tudo, de todo mundo. Mas depois que eu amadureci meus pensamentos, a minha cabeça, as coisas começaram a fluir pra minha vida e a transparecer, né. Mas é isso, gente, vim contar pra vocês um pouco sobre a minha história. Depois, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou contando ao longo dos vídeos pra vocês. Mas o básico é isso, né? Resumindo aí pra vocês. Eu esperei o momento certo, a hora que meu coração estivesse pronto pra poder contar pra vocês. E só pra vocês verem, né? Tava arrumando casa, vim cá editar um vídeo aqui, fazer uma capa. E falei, vou gravar, vou falar que meu coração tá querendo já há dias. E pronto, contei, falei. E espero que vocês gostem, que sirvam aí também de exemplo para quem perdeu um ente querido, para quem perdeu um pai, uma mãe, né? Não se sinta sozinho, vai ter dias difíceis mesmo, tá? Não se apavore, não se desespere achando que você tá sozinho. É realmente muito difícil, mas creio que Deus... Creia em Deus, só em Deus. Fala, Deus, não me abandone, esteja comigo, que você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida, tá? Psicologicamente, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida. Apenas crê nele, né? Que ele é o poderoso. E se você estiver triste também, fique triste também, tá? Permita-se ficar triste, permita-se chorar. Tem dias que eu choro muito, principalmente quando a Luísa dorme e eu vou rezar, né? Pra minha cama. Aí eu sempre lembro, né? Eu falo assim, nossa, daqui uns dias a Luísa vai estar com 3 anos de idade. Nessa época de 3 anos de idade, eu estava órfã de pai e de mãe. E ela tão frágil, tão inocente, totalmente dependente de mim e do pai dela. Como eu fui forte, hein? Meu Deus. Mas é isso, gente. Espero que vocês sintam aí abraçados quem perdeu um ente querido, quem tá precisando de uma palavra de conforto, tá? Não desanime, Deus está com você. Procure ficar perto de pessoas que queiram estar perto de você, que queiram o seu bem, que gostam de você. Se apega a essas pessoas, sabe? E seu coração vai acalentar mais, vai acalmar mais, né? E é isso, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.